A partir de agora, Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico, discutidos à luz da Bíblia. Debate Melodia. Para um Brasil de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta segunda-feira, hoje 28 de agosto de 2006, e é muito bom saber que você está com a gente, é bom saber que você está ligado na Melodia. E aí, já externou a sua opinião aqui na nossa pesquisa do dia? É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Qual a sua opinião a respeito desse tema? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. Então você do Rio de Janeiro, liga o 2461-0097, você de todo o Brasil, 0300 789-1097. E você online, você conectado então à grande rede, acesse o melodia.com.br. No final do debate estaremos com o nosso resultado final da pesquisa. Estamos recebendo nesta segunda-feira o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, também o pastor Gilberto Gonzalez, da Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, em São João de Meriti, e o pastor Juan Carlos, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, em São João de Meriti, para o nosso debate de hoje. Vamos então à nossa rodada de cumprimentos desta manhã maravilhosa, com bom dia do meu querido mano, pastor Pedrão. Fala, doutor, um prazer muito grande estar aqui nessa manhã abençoada que o Senhor nos fez para mais um debate onde podemos aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho a honra de estar sentado aqui do lado, né, para pegar as migalhas aqui do mestre, aqui todo lado do Silas Malafaia. Esse aí é o cara. Então estou só aqui, só na berola, só para aprender um pouco mais aqui com esse homem de Deus. E com certeza esse debate será uma grande bênção para a honra e glória do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha, recebendo nesta segunda-feira o pastor Juan Carlos, que bom tê-lo conosco. Bom dia, paz, querido. Bom dia, Eliel do Carmo, e bom dia a todos os nossos amados ouvintes, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa envolver o seu coração. Nosso propósito aqui nesta manhã é esclarecer e conhecer mais e mais da palavra de Deus. Sinto-me honrado por estar aqui juntamente com homens que têm grande conhecimento da palavra, e juntos nós receberemos a iluminação do Senhor. Maravilha, pastor Gilberto Gonzalez, que bom tê-lo conosco também nesta segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para todos os ouvintes de Rádio Melodia, para os companheiros aqui de palestra, o pastor Silas Malafaia, pastor Pedrão, para toda a equipe da Rádio Melodia. E quero agradecer o apoio de todo o povo unicista nesse momento em cada canto do Brasil, pelos e-mails que tenho recebido, os telefonemas. Muito obrigado. Aqui estamos, neste dia, para debater um tema muito interessante: a divindade de Deus. Pastor Silas Malafaia, bom dia, paz, querido. Bom dia, Eliel, bom dia a todos. Eu acabei de ter a última prova que o Pedrão me ama realmente. Porque quando o cara ama, não vê defeito no outro. Quando o camarada ama, só faz elogio. Entendeu? Agora a pessoa não acredita nisso que ele fala, não. Que o amor faz a gente ficar meio assim alucinado. O amor é cego. O amor é meio cego. Que, aliás, há 20 anos, né, pastor Silas? Imagina, ele sabe, né? Isso é antigo, isso é antigo. Isso é antiga essa conversa. Mas a verdade é que a gente está aqui também para aprender. Eu não sei tudo, sei alguma coisa, preciso saber mais. Espero que esse debate venha contribuir para ser bênção para a vida de todos. Maravilha. Pastor Juan Carlos, para então abrindo esse nosso debate, querido, por favor. Pode orar, querido. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Tua presença. Tu que és o grande Deus e Salvador de nossas almas, que nos ama com amor tão profundo, que queres, Senhor, que nós estejamos firmados na verdade da Tua palavra. Toma frente desse debate, toma frente dos assuntos que forem abordados aqui e age para a glória do Teu nome e entendimento do Teu povo. Em Teu nome soberano, Senhor, nós oramos, pois oramos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém, Jesus. Debate Melodia. Agora, 11 horas mais 6 minutos. Vamos então ao nosso tema de hoje. Olha, gente, os unicistas ensinam, né, e acreditam de que existe tão somente um Deus e não compactuam com a ideia de 3 deuses, né? Os trinitarianos
acusam os unicistas de hereges e não cristãos. É possível unir os dois lados? Ou seja, a questão de Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é aceito pela doutrina dos unicistas, não é? Tendo tão somente o Deus Pai ou o Deus Filho, não é? Não aceitando a terceira pessoa ou a primeira como Deus e Espírito Santo como deuses também. Nós vamos falar sobre isso, então, dissecar bastante esse assunto. Como crer na mesma palavra com visões tão diferentes? Teriam estas correntes teológicas o espírito da verdade que guiaria os filhos de Deus nesta busca? Quem estaria sendo tomado por um espírito de engano? Existem textos que unem a doutrina unicista e a trinitária. Vamos falar sobre esse assunto. É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Primeira opinião do pastor Pedrão. Muito obrigado pela gentileza que você faz, seu amigo, viu? Eu quero dizer o seguinte, existe a teologia bíblica, onde todas as denominações e o cristianismo como todo ele é baseado. Existe a influência da teologia histórica no decorrer do passar do tempo, coisas que foram sendo influenciadas, onde os pais da igreja e essas pessoas posteriores tentam encontrar algum tipo de resposta, e a teologia sistemática que vai tentar organizar essas ideias. No decorrer do tempo, já desde o início, a partir do ano 90 ou 100, já existiam essas crises onde os próprios gregos não conseguiam entender ou aceitar a divindade de Jesus Cristo. Surge um homem chamado Marcion, que foi considerado um herege até então, porque ele via que não havia possibilidade de ter um Deus no Antigo Testamento que matava, que entrava na cidade, mata criança, mata mulher, faz isso e aquilo, e de repente surge um Deus dizendo que é amor, que é paz e alegria. Então Marcion, dentro da sua cabeça humana, que é o risco que nós corremos, para poder entender a magnitude de Deus da Trindade, a gente incorre no reducionismo, onde a gente reduz toda essa essência daquilo que é, para a gente poder então entender de uma forma humana. Marcion resolve de uma forma simplória. Marcion, ele pega, abole o Antigo Testamento e alguns evangelhos que faziam referência ao Antigo Testamento, e ele diz assim, olha, o Deus dos judeus morreu e agora então o Deus passa a ser Jesus Cristo. Alguns também tiveram algumas crises onde não conseguiam entender um Jesus, um Deus, porque na conceito do grego, sempre o Deus Thor, Poseidon, aquela coisa forte, e vem um cara que diz que é Deus, e de repente ele apanha, ele não reage, ele morre na cruz. Então, no decurso da história, houveram vários segmentos e várias facções tentando entender. Concílios foram feitos, concílios foram armados, aonde tentando estudar a Bíblia, criaram ideias, ideologias que hoje nós implicamos numa teologia de repetição. A gente pega o que foi dito num concílio, por exemplo, de Nicéia ou de Calcedônia, onde fala sobre essa questão de Jesus, a essência de Jesus, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, é uma definição feita pela teologia histórica, não pela teologia bíblica. Na teologia histórica fala essa definição, dizendo que ele era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia fala que ele esvaziando a forma de si, optando tomar homem, com a questão de ser servo. Então existem essas implicações. A nossa teologia, lamentavelmente, é hoje uma teologia de repetição. A gente ouve aquilo que foi dito há 300 anos, 400 atrás, e a gente vem então reproduzindo muitas vezes sem parar e ver à luz das Escrituras aquilo que ele apresenta e aquilo que ele coloca. Eu entendo que, dentre das doutrinas do cristianismo, uma das doutrinas mais profundas é a doutrina da Trindade. Mas uma coisa também é clara, nós não temos como dizer ou afirmar que ela não existe baseado na palavra de Deus. A opinião do pastor Gilberto Gonzalez. Bem, nós não vamos falar aqui da história repetitiva sempre dos assuntos teológicos. Não vamos falar da atualidade. O que está pensando o povo nesse momento sobre Deus? Numa investigação que tenho feito pessoalmente nas ruas de vários países da América Latina, eu encontrei 6 posicionamentos, 6 teses sobre a Trindade. Uma, a que está colocada nesse tema. Uma dessas teorias diz: existe um Deus Pai,
um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Isso deixa desembaraçadamente para qualquer pessoa pensar que existem 3 deuses dentro da divindade. Mas vem outra teoria que diz que não é 3 deuses distintos, ou 3 deuses dentro da divindade. Outro diz que são 3 pessoas distintas. E até na cabeça de muitas pessoas pensam que o pai é um velhinho rugoso de cabelo branco, o filho é um ruivo tipo italiano, e o Espírito Santo uma pomba. 3 pessoas distintas, uma subordinada à outra. E existe outra teoria que contradiz as 2 anteriores, que não são 3 pessoas distintas, que são 3 pessoas iguais, coeternas, co-criadoras, co-oniscientes, tudo no mesmo nível de igualdade. Bem, outra teoria, que eu aprendi aqui no Rio de Janeiro, que existe um só Deus com 3 personalidades. Já isso é um Deus esquizofrênico, porque se um ser humano com 2 personalidades tem problemas de identidade, imaginemos então um Deus com 3 personalidades. Essas são as teorias que maneja. Vem outra que diz que não, que nem são 3 pessoas distintas, nem são 3 pessoas iguais, nem são 3 deuses, senão que são 3 pessoas em uma, 3 em 1. Já vem outra teoria e diz que não são 3 pessoas em uma, é vice-versa, uma pessoa em 3. Vamos ir um pouquinho mais atrás, onde o amado pastor Pedrão citou esses protagonistas históricos da teologia. E como entender a Bíblia? Amados ouvintes, como entender a Bíblia? Veja, Paulo nos dá uma pauta a seguir e um esclarecimento básico para iniciar este tema. Colossenses capítulo 2, versículos 1 até o 3 diz: Quero, pois, que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos de Laodiceia, e todos os que não viram o meu rosto na carne, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o pleno conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. E versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nesse mistério, quando a pessoa chegue a aceitar, a conhecer, a saber que Deus é o próprio Cristo, diz, essa é a chave para achar todos os tesouros do conhecimento das Sagradas Escrituras. E veja, o profeta Isaías, falando sobre o tema, estamos sobre o assunto aí, é correto dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Paulo fala que Jesus Cristo é o próprio Deus, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10, um versículo muito usado por certo grupo religioso no mundo, diz assim: Vós sois minhas testemunhas, declaração do Senhor, e meu servo, a quem escolhi, a fim de que o saibais, e me creais, e entendais, que sou eu mesmo. Antes de mim, não foi formado nenhum Deus, e depois de mim, nenhum haverá. Então, antes de Deus, ou depois de Deus, não pode aparecer outro Deus. Por isso Paulo disse, para entender, disse, essa é uma luta que Paulo teve com a igreja lá de Colossas. Disse, eu luto para que vocês tenham o pleno conhecimento, a plena inteligência desse mistério. Deus é o próprio Cristo. Ou seja, Deus não enviou ninguém. Deus veio pessoalmente à terra e se fez carne, como disse João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz, e este verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. Escútenme isto, amables oyentes. Escútenme isto, somente deixe-me concluir isso. Escútenme isto. Diz, e habitou entre nós, Deus feito carne, habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como? Cheio de graça e de verdade.
Muito bem, estamos discutindo nesta segunda-feira. É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? A primeira opinião do pastor Silas Malafaia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os conceitos humanos não valem para os conceitos da palavra. Eu sou psicólogo e sei o que é uma esquizofrenia. Essa questão de dizer Deus, querer trazer o Deus eterno, infinito para a lógica humana, ele deixa de ser Deus. Deus é uno quanto a número e Deus é trino quanto a personalidade. E por que um Deus trino quanto a personalidade? Porque a Bíblia trata o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas. Então, se a Bíblia não tratasse como pessoas, não seria. E Paulo, quando termina a sua epístola aos Coríntios, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo. Para que essa trilogia que ele cita? Então não precisava citar isso. Então essa aqui é a primeira colocação. Segundo, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Certo? Amém. Diz que Deus habita numa luz inacessível, está lá em Timóteo. Ele não pode ser visto por ninguém. Então a Bíblia Sagrada, como é que você define que alguém é Deus? Aqui, meus irmãos, na teologia. Como é que você sabe que uma pessoa é Deus e que Henri Cristo não é Cristo? Por exemplo, não tem um maluco aí que diz que é Jesus? Por que você sabe que ele não é Jesus? Como é que você pode definir na teologia se alguém é Deus ou não? Aqui é que está a chave da brincadeira. Para ser Deus, tem que ter os atributos da divindade. Onisciência, onipresença e onipotência. Os atributos da divindade é que define quem é Deus ou não. O Espírito Santo possui esses atributos, Jesus possui esses atributos e o Pai possui esses atributos. E quando Jesus falou que ia enviar um outro Consolador, o Espírito Santo é usado pronomes pessoais para o Espírito Santo. Eu enviarei um outro, não sou eu mesmo. Eu vou enviar um outro que tem o poder que eu tenho, que vai manifestar o que eu manifesto, que tem autoridade para continuar a fazer o que eu faço. O outro não é o mesmo. Está lá em João capítulo 14. Portanto, a teologia unicista é uma teologia da minoria, e soma mais minoria do mundo cristão que existe na face da terra. Portanto, não tem nem graça. Não dá nem graça. É a minoria da minoria. Isso é velho, é velhaco esse negócio. Esse negócio é velhaco. Já perdeu a graça. Deus se manifesta. Como é que é? Por que é chamado do mistério da Santíssima Trindade? Quem é o homem? Olha o que Paulo diz em Romanos 1,19. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. O que se pode conhecer? 1 Coríntios 13:13 diz que nós vemos como por espelho, conhecemos em parte. Quem é o homem para definir Deus com tanta lógica e querer comparar Deus a um absurdo de uma teoria? O homem possui uma personalidade, o homem, o ser humano. Deus fez o homem com uma personalidade. Deus é superior ao homem. A Bíblia fala das personalidades de Deus, trata como pessoa e possui os atributos da divindade. E contra isso, meu irmão, pode argumentar, pode isolar versículo, pode separar versículo da Bíblia e fazer heresia, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. A opinião do pastor Juan Carlos. Muito bem. O pastor Pedrão falou acerca da teoria bíblica. E eu quero firmar-me nela. Pastor Silas Malafaia, admiro você, pastor, mas você usar o fato de que minoria que você frisou tanto, isso é argumento para dizer que aquilo que pregamos é mentira. Eu te pergunto, no tempo de Noé, foi a maioria que foi salva ou a minoria? Tempo de Abraão, eu te dei tempo, agora me aguarde, por favor. Mas você está me fazendo uma pergunta, eu vou te responder. Aguarda, não quer que eu responda, não? Okay. No tempo de Jesus, ele escolheu uma multidão ou somente 12? No tempo que Deus foi levantar um povo de Israel,
Ele escolheu a multidão ou somente Abraão? Então nós podemos ver claro e nitidamente que isso aí é um argumento sem base alguma. Minoria ou maioria não faz diferença para Deus. Na teologia, muito bem. Na teologia da igreja, as minorias sempre foram heréticas. Muito bem. Em relação à doutrina, a minoria sempre foi herética. Deixa eu conhecer a opinião do pastor Juan Carlos. Muito bem. O que nós pregamos e cremos está dentro da palavra de Deus, confirmado pela palavra, sem perder contexto. O que nós pregamos, a existência de um único Deus que sempre foi a fé do povo de Israel. Único em pessoa, individualmente único. Manifestado de três maneiras, que se manifestou à humanidade de três maneiras. Como o Pai criando todas as coisas e zelando por tudo que criou. Como Filho, porque ele veio a uma mulher, gerou no ventre dessa mulher um ser humano, e essa natureza humana que tornou seu tabernáculo, seu corpo, porque Jesus era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 1 João 5,20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, ele não é uma parte de Deus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Colossenses 2,9 diz, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é Deus completo. E nós cremos que Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível e que não existe pessoas divididas em Deus, mas sim manifestações. A questão... Isso é o que nós cremos. Quero ouvir, pastor. Isso é o que nós cremos. E exatamente quando nós cremos assim, nós não cremos num filho pré-existente no céu. Nós cremos que o filho teve um início, porque a própria palavra filho já fala de um início. E nós cremos que o ministério do filho teve um tempo e vai ter um fim, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Então nós cremos exatamente que Jesus Cristo foi a manifestação do grande e sublime amor de Deus. Porque não existe um amor perfeito dizendo que Deus ficou no céu, mandou seu filho na terra para morrer pelos homens, aí ficou de lá apreciando o sofrimento do filho e vendo o filho morrer em favor da humanidade. O verdadeiro amor é o próprio Deus vir a esse mundo, dar a sua vida, derramar o seu sangue. E Atos 20 e 28 diz que aquele que morreu na cruz do Calvário era o próprio Deus derramando o seu próprio sangue. Muito bem. Olha só, eu quero ouvir o pastor Gilberto Gonzalez, o pastor Pedrão, mas o pastor Silas Malafaia foi citado aqui pelo pastor Juan. Nós temos que arrancar da Bíblia, quando Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse caso. Ele estava falando para o anátema, para o zerado. Ele estava falando para o João Ninguém. Ele falando para ele mesmo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E também Jesus diz em João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, Jesus foi enviado por quem? Por ele mesmo. Olha, eu desci, João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu queria só explicar o seguinte, nós cremos que Deus é uno em essência. Em personalidade ele é três, porque a Bíblia trata com pronomes pessoais, senhores, isso é vernáculo, isso é até linguagem, com todo respeito. Você não pode tratar pedra de pessoa, porque pedra não é pessoa, é coisa. Quando a Bíblia nomina como pessoa, é porque é pessoa. Querer deturpar isso, tudo que o pastor ali falou, que Jesus é a manifestação do Deus invisível, correto, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, correto? Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que Deus se manifesta em três personalidades. E Paulo, então, se é só Jesus, por que Paulo, quando vai dar bênção para a igreja, fala no Pai, fala no Filho, fala no Espírito Santo? Porque Jesus, quando está sendo batizado, tem uma voz no céu, uma pessoa, Jesus na terra, outra pessoa, e uma pomba corpórea, em forma. Então, senhores, com todo respeito, com muito respeito, e eu quero só deixar essa aqui. Na Bíblia, você vê Jesus com minoria.
Na Bíblia, você vê fatos com minoria. Mas, na doutrina, com todo respeito, senhores, todas as heresias são compostas por minorias. É só pegar a Bíblia e ver. Todas as heresias da igreja, todas as heresias que foram combatidas por Paulo e por João, foram minorias na igreja. Toda heresia tem uma minoria. E a última aqui, repetindo, João capítulo 14. Eu vou enviar um outro. Que outro é esse? Eu vou mandar um outro consolador. Isso é, um outro que tem o mesmo poder, que tem a mesma autoridade que eu. Isso aí é elementar, senhor. Pastor Pedrão. Eu queria só... A minha preocupação maior é com o nosso ouvinte. Então, a gente tem que ter cuidado daquilo que até é seita, porque é considerado seita aquilo que desvia as doutrinas básicas essenciais do cristianismo. Assim o é Testemunha de Jeová quando quer diminuir a figura de Jesus Cristo. Na tradução de sua Bíblia coloca, no princípio era o verbo em minúsculo. Então, por exemplo, nessa questão hoje aqui, da unicismo, ele ataca uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a Trindade. Por isso é considerado pelos estudiosos como seita. Então quero deixar isso claro para os ouvintes. O meu desejo é explicar aos ouvintes. Outro detalhe que eu quero ter. Cuidado, ouvinte, toda vez que apresentarem a você versículos isolados. Porque, como teólogo, eu tenho a obrigação de afirmar a vocês que nunca você pode pegar um versículo isolado e dar uma aplicação. Existe uma hermenêutica, um contexto histórico-social, existe a exegese, existe o autor, existe o propósito, existe o leitor. Por exemplo, foi citado aqui o livro de Colossenses. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Colossos, aquela igreja estava sendo invadida por heresias. Estava sendo invadida pelo gnosticismo, que a forma de chegar a Cristo era através do conhecimento. Estava sendo também invadida por questões de doutrina de angelical, de anjos. Estava sendo invadida por judaizantes que queriam misturar a doutrina do cristianismo e estavam diminuindo a figura de Jesus Cristo. O texto lido é um dos maiores textos cristológicos do Novo Testamento. Perfeito. Cristológico, defesa do cristianismo, defesa da divindade de Jesus. Então o que acontece? Paulo não está querendo dizer que Cristo é superior a Deus, porque Jesus nunca nominou assim. Ele mesmo disse na grande comissão, indo e batizando quem? Em meu nome, em meu nome e em meu nome. Isso aí. Ele disse não, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se autodenominou porque ele sabia que esta confusão seria criada. Ele se autodenominou filho por mais de 200 vezes. Ninguém chamou ele de filho. Ele se autodenominava. Ele não usou a prerrogativa de Deus. Ele veio como filho do homem, cumprir um propósito, como enviado de Deus. Então, por 200 vezes ele se pronuncia desta forma. Então, querido ouvinte, se qualquer pessoa, mormonismo, testemunho, pegar versículos isolados, você bloqueia e vá conversar com o seu pastor e entender o contexto histórico, porque é perigoso. Aí surgem seitas. Porque pega um versículo isolado, sem entender o contexto. Ou seja, Paulo não estava querendo dizer que Cristo era superior a Deus. Paulo estava querendo dizer, para aquele público que duvidava que Jesus era Deus, ele estava dizendo que Jesus sim era Deus. Ele era divino. Então ele quis colocar as pedras nos seus devidos lugares. Então, a minha preocupação não é defender a minha tese ou mostrar alguma. A minha preocupação é com você, ouvinte. Porque toda a igreja, ou que se intitula igreja, que ataque as bases essenciais do cristianismo, é considerado, pelos estudiosos de apologia, os institutos de pesquisa, é considerado seita. Se ataca a divindade de Jesus, é seita. Se ataca a Trindade, é seita. Então eu só queria deixar isso claro para o ouvinte. Pastor Gilberto Gonzalez. Bem, antes do que todo, quero lhe falar uma coisa para o pastor Silas Malafaia. Diz Provérbios 18:13. Aquele que responde antes de ouvir é tolo e indecoroso. Então vamos esperar que nos deixe falar, porque o pastor Juan foi interrompido e estamos dando tempo para isso. 1. 2. Quero direito. Não, tenho meu tempo. Pastor Gilberto. Pastor Gilberto. Ninguém vai me chamar de tolo aqui. Pastor Gilberto, não foi
cortado tempo nenhum. Ele pôde expressar exatamente aqui, estamos controlando o tempo de cada um primeiro, aqui. ele agora virou não advogado foi, do outro pastor não aqui foi também? cortado Ele tá aqui absolutamente pra nada. Ele é o de companheiro, fato. ele é o companheiro, Sabe claro. falar, Estamos, sim, sabe falar, claro. Muito bem, já escutou. Então, Tolo é você que tá falando bobagem aqui, deturpando a então vida. já vou dar, não interrompa já para vou que dar, não, para que não lhe caia a já vida. vou dar espaço para o pastor Silas Malafaia. Outro. Pastor Gilberto. Outro. E dois, meu amado pastor Silas Malafaia. Desculpa, Eliel, só um minutinho. espera. Eu queria sugerir, pastor, que se ativesse ao tema. É. E depois, Não, então, é que eu estou respondendo. então, se o pastor tiver algo a falar ao pastor Silas, a gente fala fora do microfone. Tenho tempo. Fala você. Escutem-me, depois você fala. Você. Isso, para que não caia Cada um nessa. se Para que não defenda caia. aqui. Aqui não tem criança aqui nesse debate. Olha, aqui tem homem. Aqui tem Não homem de Deus. me fale forte, não me fale forte, eu não sou crente da sua igreja, nem sou filho da outra. Voltamos já com a sequência do nosso debate. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Ok, 11h36, segunda parte do nosso debate, discutindo o tema bíblico, afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, discutindo esse tema com o pastor Silas Malafaia, com o pastor Pedrão, com o pastor Gilberto Gonzalez e também com o pastor Juan Carlos. Pastor Gilberto. Bem, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 2 de Colossenses, versículo 9, falando de Cristo, porque toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Não pode haver divindade fora de Jesus. Não pode haver personalidade fora de Jesus. Se existe outra pessoa, já seja distinta ou igual a Jesus Cristo, essa pessoa não tem divindade. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. A Bíblia diz, 1 de João 5,20. Nós sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E estamos no que é verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo, e Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, se a Trindade prega outro Deus, além de Jesus Cristo, que é o verdadeiro, esse Deus é falso. Agora, o pastor Silas Malafaia falava aqui e citou o tema do batismo de Jesus, que seria bom analisar no próximo debate. Uma tese que vocês tragam o que aconteceu no batismo de Jesus. Mas não quero entrar nesse assunto nesse momento. Mas quero lhes dizer uma coisa. Se dizem que a primeira pessoa é uma pessoa, segunda pessoa é outra, e a terceira é uma pessoa quando é representado com um pássaro, porque aqui você falou que aí estava a primeira pessoa lá em cima, a segunda pessoa aqui embaixo, e a terceira pessoa, que já não seria pessoa porque seria um pássaro. Quero lhes dizer uma coisa, no batismo de Jesus nós teríamos que analisar a quem batizou João realmente. Porque Isaías capítulo 40, o versículo 3, a Bíblia diz que a vinda de Cristo na terra seria antecipada por um pregador que se chamou João Batista. E diz a Bíblia, assim, falando desta passagem, diz: vós que clama no deserto, preparai caminho a Jeová, em lugar despovoado, e endireitai uma estrada para nosso Deus. Isaías está profetizando que João Batista viria a lhe preparar o caminho a Jeová. Então, se os apóstolos e os profetas afirmam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, João estava batizando o verdadeiro Deus. Aí eu lhe pergunto às teorias trinitarianas, de quem era então aquela voz que se escutou? E outra coisa, deixe-me terminar, por favor. 3:17 de 2 de Coríntios diz: porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Mateus 28:20 diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é a necessidade do que fala a teoria trinitariana de que primeiro a primeira pessoa mandou a segunda para a terra? E aí está errado já, porque Jesus Cristo não é segundo. A Bíblia diz: eu sou o primeiro e sou o último. Ou seja, antes de Jesus não existe ninguém, depois de Jesus não existe ninguém. Pastor Silas Malafaia. Eu gostaria que, apesar da veemência do pastor, mas não é veemência que decide, sim a Bíblia, as verdades da Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Duas pessoas. Não adianta deturpar, não adianta chorar. João 17:3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Agora vamos ao Antigo Testamento.
Por que Deus se manifesta no Antigo Testamento com apenas a forma de uma pessoa? Porque naquela época, Israel estava rodeado de nações pagãs. E Deus, na sua infinita e grandiosa sabedoria, sabendo disso, se manifesta. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Deus não se manifesta. Se Jesus e se o Espírito Santo são a mesma coisa, como eles gostam de afirmar, primeiro Paulo não citava nem a pessoa do Espírito Santo, nem Paulo citava a pessoa de Jesus. O que eu quero que os ouvintes entendam, que não é a minha teologia, por obséquio, é a Bíblia. A Bíblia trata Jesus com pronomes pessoais. A Bíblia trata o Espírito Santo com pronomes pessoais. A Bíblia trata o Pai com pronomes pessoais. Quando Jesus fala do Espírito Santo, fala em relação a outra pessoa. Eu vou enviar outra pessoa. Isso aqui, com todo respeito, isso é semântica, não é nem teologia. Tem que ir para aula de português. Tem que ir para a escola. Semântica. Tem que entender o que é pronomes. O que significa pronomes pessoais? A Bíblia, tanto lá no original, como na tradução para a nossa língua, chama o pai de uma pessoa, o filho de outra pessoa e Jesus de outra pessoa. Pode gritar, pode falar alto, pode deturpar. Paulo, diversas vezes, se o Espírito Santo, se o pai e se o filho é a mesma coisa, sabe como é que Paulo terminava a epístola? Paulo terminaria usando apenas uma pessoa. A pessoa manifesta, conforme eles dizem, que é de Jesus. Paulo diz assim, olha, a graça de Jesus está acabado. Não. Ele cita as 3 personalidades. A Bíblia mostra um Deus quanto a número e essência, vou repetir para você aprender. Uno. Deus é uno. Deus é uno, que subsiste em 3 personalidades. E muitas vezes na Bíblia, por que subsistem 3 personalidades? Porque Porque Jesus, quando declarou, vou repetir, eu desci do céu, e tem vários textos de Jesus falando isso, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele outro que me enviou. Então, a Bíblia seria um conjunto de asneiras ao citar uma pessoa que não existe e uma pessoa atribuir a outra aquilo que ela não é. E ele falando dele mesmo, meu Deus do céu, que salada do inferno! E que confusão é essa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, manifestados na Bíblia. Quando aparece uma pomba, é uma tipologia, uma simbologia. Querido, com todo respeito, na teologia existem símbolos. O fogo simboliza o Espírito Santo. O fogo simboliza o Espírito Santo. A água simboliza a palavra. A pomba simboliza o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, beleza. Elementar na teologia o que eu estou falando. Pastor Juan Carlos. Muito bem. Eu admiro a palavra do nosso amado pastor, mas ele frisou bem um fato de que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dividindo Deus em 3 deuses. Eu não. Isso é ante todo o princípio monoteísta da Bíblia. Segundo lugar, nós unicistas, cremos nas manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós não podemos dizer jamais que não cremos no Pai e no Filho. Nós cremos. Deus se manifestou como Pai, gerou no ventre de uma mulher um filho, manifestando a nós na forma de um filho, e por ter ele gerado um filho no ventre de uma mulher, esse filho trouxe uma dupla natureza, a humana e a divina. Se ele fosse Deus Filho, parte da Trindade, por que Jesus orava? Se ele era Deus, para que pedia outro Deus? A dupla natureza de Cristo é que fez ele como homem orar. A dupla natureza de Cristo é que ora fazia ele sentir-se fraco e ora, como Deus, era todo poderoso.
Ora tinha fome, como homem, ora alimentava multidões com o pão que pegava. Ora precisava de um barco como homem, ora como Deus andava sobre as águas. Jesus tinha uma dupla natureza clara e nítida. Se nós viermos a questionar quem foi o Pai de Jesus Cristo a quem ele sempre orava e falava e se referia, a primeira ou a terceira pessoa da Trindade? Você que crê na Trindade responde. A primeira, é claro. Respondo. Não, deixa eu terminar. A primeira, é claro. Mas a Bíblia diz, em Mateus 1, de 18 a 20, que quem gerou aquele filho foi o Espírito Santo. A terceira. Será que Jesus não sabia a quem se dirigir como pai? Ele dirigia-se a primeira, sendo a terceira pessoa o seu próprio pai que o gerou? Da mesma maneira, quando nós convidamos, aceitamos, entregamos nossa vida a Deus, para Deus entrar em nosso coração, você crê que entra 3 espíritos para dentro de você? Porque a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é espírito, o Pai é espírito. A Bíblia em Atos 16 diz que Paulo ia para Betínia e o Espírito de Cristo o impediu. E a Bíblia mostra clara e nitidamente, já por definição, que o Espírito Santo é um Espírito. Então, se crermos em 3 pessoas, nós estamos trazendo 3 Espíritos para dentro de nós, o que é completamente errado. Então, nós temos que pensar, à luz da Bíblia, o que a Bíblia está mostrando para nós. O fato de Jesus ter sido enviado, creio eu de todo o coração. Jesus foi enviado sim. Como homem, ele foi enviado a uma tarefa, a um trabalho, a um ministério. Ele foi enviado, sim, pelo Espírito do Deus Altíssimo que habitava nele. Uma certa feita, Jesus disse para o povo, o amado irmão, inclusive, disse que ninguém jamais viu a Deus. João 14, versículo 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não fala vai, ele fala vem, apontando para dentro de si mesmo. E logo em seguida ele diz: se você tivesse me conhecido, conhecerias a meu Pai. E ele continua dizendo da seguinte maneira: eu digo a vocês, vocês já conhecem o Pai e tendes visto. Jesus estava falando para quem estava olhando para ele. Obrigado, pastor. Eu acredito que o pastor fez uma colocação tão... eu acho que até o pessoal dele, se duvidar, vai ficar com dúvida a partir de agora. Porque é o seguinte, meus irmãos, eu me envio a mim mesmo. Não, é alguém que envia outro. Isso é claro, isso é transparente na Bíblia. Quem envia é o Pai. Quem envia agora, o propósito de Deus, a linguagem de Deus, para que o homem possa entender o seu propósito, aí é outra história. Esse negócio de que habita 3 espíritos, a Bíblia diz assim, que eu sou o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. O Espírito Santo habita em mim. É tão nítida as 3 personalidades, é tão nítida. Quando Jesus diz, olha, eu vou para o meu Pai, ok? Eu vou para ele. É claro, é só pegar os 3. João 14, João 15, João 16. Não é um versículo, minha gente. Eu vou para o meu Pai. Agora, eu vou para o Pai, mas vou enviar um outro. Meu Senhor da Glória. Jesus trata de 2 pessoas distintas. O Pai e o Espírito Santo. É João 14, é João 15, é João 16. Qualquer outra. Essa agora foi um negócio que eu fiquei arrepiado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém, ao Pai, não é a ele. Pelo amor de Deus. Ele não está tratando dele mesmo. Não deturpa a semântica. Não deturpa a linguagem. Não quebra o texto. Isso é uma violência contra a teologia. Jesus está dizendo que ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Pai, pessoa. Jesus, pessoa. Espírito Santo, pessoa. E por que os 3 são pessoa? Porque a Bíblia trata de 3 personalidades. Porque a Bíblia chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo de pessoas. Ponto final, gente, nesse nosso debate. No primeiro debate, falando sobre o tema Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quero agradecer o pastor Juan Carlos, quero agradecer o pastor Gilberto Gonzalez, agradecer o pastor Silas Malafaia e agradecer também o pastor Pedrão, que vai estar orando, fechando esse nosso debate. Senhor, o teu nome seja louvado e engrandecido. Nós te agradecemos, Pai, pela tua soberania e pelo teu poder em nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu infinito amor,
porque através do teu amor tu enviaste o teu Filho amado, Jesus Cristo, para nos redimir de todo o pecado. Senhor, que todos os ouvintes conectados agora na rádio possam ter o discernimento vindo do alto e entenderem, Deus, todo o propósito que tu tens para as nossas vidas. Abençoe, Deus, a direção desta rádio, abençoe a vida de Francisco Silva, abençoe a vida de Niel, abençoe a vida de Eliel do Carmo, Senhor, dando a ele sempre sabedoria, discernimento, unção. Pai, que nunca, em nome de Jesus, sente ninguém a esta mesa que não seja aqui colocado por Ti, para que sempre o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Nós agradecemos e nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Olha o resultado final da nossa pesquisa. É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? 45% dizendo que sim, 55% dizendo que não. Vamos preparar um novo debate, um segundo debate. Até porque botaram a igreja toda para ligar. Porque vamos realizar outros debates, com certeza. Não é? Vamos então montar um novo debate sobre isso, partindo então deste ponto aqui, para dissecarmos mais esse assunto. Quero agradecer o querido pastor Juan Carlos. Obrigado, pastor Juan, pela participação com a gente. Valeu, querido. Muito obrigado, Eliel. Foi um prazer muito grande estar aqui junto com os irmãos. E eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja e o telefone. Isso. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, situada em São João de Meriti, na rua Francisca Dantas, número 267, no centro de São João, em frente à Casa de Saúde São José. Meu telefone, 2756-2003. Você ligando outro estado, 021. Que Deus abençoe a todos. Beleza. Pastor Gilberto Gonzalez, obrigado pela participação com a gente. Muito obrigado a toda a equipe de Rádio Melodia. Obrigado aqui aos pastores Silas Malafaia e o pastor Pedrão. Apesar das dificuldades que tivemos aqui dentro, peço desculpas se de alguma forma atingi vocês, mas é uma questão que a Bíblia esquenta. O que mais se discute é política, futebol e religião. Então, um prazer estar com vocês aqui, uma honra estar com vocês aqui falando deste tema maravilhoso. Espero que possamos ter outra oportunidade de podermos sentar a falar um pouquinho mais com os amados pastores aqui, Silas Malafaia e o pastor Pedrão. Muito obrigado. Beleza. Pastor Silas Malafaia, obrigado, mano. Eu também quero agradecer a oportunidade e tenho aprendido o seguinte: ideias a gente discute, cada um tem um temperamento, um é mais veemente, outro é menos veemente, mas eu não tenho nada pessoal contra ninguém, nem contra os pastores aqui. A minha questão é de ideias. Ideias eu brigo mesmo igual a leão, todo mundo sabe disso. E respeito o camarada brigar também como leão. E esse negócio que chamou um de bobo, outro, isso aí pra mim é besteira. Na hora eu reajo, mas pra mim isso não tem nada, não me influencia meu temperamento emocional, pode ter certeza disso. Eu só quero terminar dizendo à Igreja de Jesus Cristo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos. A glória Amém. Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Aí, pastor Pedrão, obrigado, queridão. Maravilha. Quero convidar você a estar conosco na sexta-feira, Opção Jovem, uma programação bombada. Toda sexta-feira na Avenida das Américas 7907, no Shopping Center Open Mall. Qualquer informação, ligue 021 2487-2715, 021-2487-2715, ou acesse o site www.cbrio.org.br. Beleza, Deus abençoe a todos, um grande abraço, valeu! Uma ótima segunda-feira para você, um bom início de semana. Tá chegando aí o horário eleitoral. Na sequência tem o Oliveira Júnior comandando então Tarde Maior na Melodia. Às 2 da tarde tem Sua Voz da Melodia, e o tema que você vai poder externar a sua opinião durante toda essa semana nós estaremos discutindo então no sábado, tá ok? Às 3 horas da tarde tem Clínica da Alma, né? Um momento especial aqui da nossa Melodia. E amanhã, se Deus quiser, às 9 horas da manhã de volta com o nosso Disque M, e às 11 com o nosso Debate Jovem. A todos o nosso carinho, o nosso abraço, boa tarde. Obrigado, Haroldo Guimarães, obrigado, Janaína, Regiane, Cristiane. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde e até amanhã. Se existe uma classe de temas para debates que devemos chamar de delicados, este certamente será um deles. Imagine o assunto namoro, com todas as implicações desta fase tão especial que sofre ainda mais as influências de tempos tão difíceis. E o que é pior, com o coitado do pastor tendo que tomar ciência de tudo e sem querer parecer nem dono da verdade, nem intruso. Mas há namoros que duram uma eternidade e não saem disto. E aí, fazer o quê? Falar o quê? É o que vamos discutir. Namoro longo entre os jovens nas igrejas. É dever ou direito do pastor fiscalizar? Aí, juventude,
O Debate Melodia vai restringir a um único comentário. Preste atenção, hein? Debate Melodia. Amanhã às 11 horas, aqui. Rede Melodia. Amanhã, neste mesmo